Fala galera, beleza? Guido na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Galera, na aula de hoje nós vamos começar o nosso último conteúdo aqui da playlist de Circuitos Elétricos 1, que na minha visão é o conteúdo mais difícil do curso de Circuitos Elétricos 1, porque nós fizemos toda a linha do tempo aí, passando pela história do curso de Circuitos Elétricos 1, e hoje nós vamos iniciar o nosso último conteúdo, que é o mais difícil. Eu estou falando aqui, ó, dos circuitos elétricos de segunda ordem. Nossa, galera, só uma observação, eu lembro que isso aqui na graduação, para entrar na minha cabeça foi muito complicado, eu tive que treinar bastante para entender todo o memorial de cálculo que eu vou passar de graça aqui para você ao decorrer das próximas aulas. Então, sugestão, aproveita isso, galera, porque o conteúdo está gratuito e é conteúdo de qualidade, eu tenho toda certeza aí que você não vai se arrepender, você vai ganhar tempo, não vai perder tempo assistindo, você vai ganhar tempo assistindo aqui o nosso curso, beleza? Pessoal, vamos começar aqui, ó, é uma aula introdutória, só para você entender o que virá pela frente, para você ter mais ou menos aí uma ideia. E aí, logicamente, nas próximas aulas a gente já começa o conteúdo. Circuitos elétricos de segunda ordem. Aqui, fazendo um comparativo lá com o circuito elétrico de primeira ordem, lembra que a equação diferencial do circuito elétrico de primeira ordem era uma equação diferencial de primeira ordem? Pois é, aqui em circuitos de segunda ordem segue a mesma linha. Circuito de segunda ordem vai nos resultar numa equação diferencial de segunda ordem. E por que isso, pessoal? Porque agora os circuitos terão dois elementos acumuladores de energia. E nós estaremos interessados em estudar essencialmente os circuitos RLC. Anota aí no seu caderno. O que são os circuitos RLC, pessoal? Para você que nunca viu isso ainda. São circuitos que contêm um determinado número de resistores, não importa aí, 1, 5, 10, não importa o número de resistores, mas, essencialmente, esse circuito ele vai conter um indutor e um capacitor. Então eu vou colocar assim para você, ó. Olha lá, o circuito ele contém aqui, ó, X resistores, um indutor, vamos colocar um 1 aqui embaixo, um indutor e um capacitor. Dois elementos acumuladores de energia. E é claro que eu posso ter um circuito de segunda ordem também, contendo dois indutores ou dois capacitores. No entanto, aqui o nosso objetivo, acho que é mais clássico dessa disciplina, nós estudarmos os circuitos RLC, eles são os mais importantes. Perfeito, pessoal? Essa que é a ideia. Agora vamos passar aí mais ou menos pela história do que será apresentado para vocês nas próximas aulas, né? O nosso último conteúdo aqui da ementa do nosso curso. Primeiro que eu já falei, ó, o que são os circuitos elétricos de segunda ordem? São os circuitos que contêm dois elementos acumuladores de energia, tá lá, dois elementos acumuladores de energia, um indutor e um capacitor. Essencialmente nós estamos interessados em estudar esses circuitos, que são os circuitos RLC, e aqui vai ser dividido o nosso estudo. Vamos lá. Começando aqui, ó, por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar estudando os circuitos RLC série e paralelo. São os clássicos, a gente começa sempre pelo mais fácil. Esses dois circuitos aqui, ó, série e paralelo, o que é o circuito RLC série? São os três elementos em série, ponto final. E o circuito RLC paralelo? Exatamente a mesma coisa, são os três elementos em paralelo. São os clássicos. E por que a gente vai começar por esses circuitos? Porque nas análises, vocês vão ver, né, no exercício, tem um padrãozinho, tipo uma receitinha de bolo para esses circuitos. Eu não vou precisar ficar deduzindo equação diferencial. E é claro que isso torna o circuito mais fácil. Se você memorizar umas formulinhas que eu vou passar para você mais para frente, logicamente, você não vai precisar ficar deduzindo equação diferencial. E é claro que isso aí vai te evitar um problemão. Beleza? Ok, pessoal. Nesses circuitos, para que nós possamos treinar, nós vamos estudar aqui os circuitos RLC série e paralelo sem fontes. Eu vou anotar aqui, ó, sem fontes. E aqui o nosso interesse, por que a gente começa pelos circuitos sem fontes? Assim como nós fizemos lá nos circuitos elétricos de primeira ordem. A gente estuda os circuitos sem fontes para analisar essencialmente a resposta natural, que é o transiente de energia. Logicamente, o circuito de segunda ordem vai ter um transiente de energia que é diferente do transiente lá do circuito de primeira ordem. Lembra que lá na primeira ordem era uma exponencial negativa? Pois é, aqui nós vamos ter três casos, que são os famosos casos sobreamortecido, amortecimento crítico e subamortecido, pessoal. São três casos, é óbvio, né? O circuito de segunda ordem vai ter uma equação diferencial de segunda ordem e o negócio, obviamente, vai complicar bastante. Vocês vão ver isso, vocês vão ver que o negócio é bem pesado, pelo menos na minha opinião. Posta aí nos comentários o que você acha. Perfeito. Estudamos os transientes de energia. Entendemos como que funcionam essas coisas, né? Quais são os três casos lá que eu acabei de citar. Depois disso, nós vamos introduzir as fontes no circuito e aí nós vamos passar a estudar os circuitos RLC, série e paralelo,
com fontes. E qual que é o meu interesse aqui? O meu interesse vai ser analisar aquele conceito da resposta completa. Lembra disso? Porque quando eu introduzo uma fonte no circuito, aparece a resposta forçada, que representa ali o regime permanente, dependendo da fonte que está alimentando o circuito. Se a fonte for contínua, o circuito vai entrar em regime permanente de corrente contínua. Se for senoidal, regime permanente senoidal e qualquer outra coisa aí, lógico, a resposta forçada vai seguir a fonte. Então veja, aqui, quando a gente introduz a fonte, nós vamos começar a usar aquela mesma metodologia que nós estávamos usando até as últimas 7 aulas, aí mais ou menos, nos exercícios, né, pessoal? Aquele conceito da resposta completa. Então eu vou escrever para você aqui, ó. Nós vamos começar, para resolver esses circuitos aqui, ó, o conceito da resposta completa, que é dada pelo quê, pessoal? Você já sabe. Ela é dada pela soma da resposta natural com a resposta forçada. E aí a gente vai usar exatamente aquele mesmo conceito que nós usamos lá em circuitos elétricos de primeira ordem, que é o conceito da resposta completa. Beleza, estudamos circuitos RLC série e paralelo, sem fontes e com fontes. E aí depois o negócio complica, e aí na minha opinião é o que é mais difícil. Nós vamos para os circuitos RLC gerais. Pessoal, aqui complica muito, por quê? Por que esses circuitos são tão difíceis? Porque aqui nos circuitos gerais eu vou ter que não vai ter jeito, eu vou ter que deduzir a equação diferencial que modela o meu problema. E aí que complica pra caramba, porque você vai ter uma equação diferencial de segunda ordem, você tem 2 elementos e acumuladores de energia, e eu confesso pra você, ó, para aprender isso aqui, eu sofri muito na graduação e tô passando isso aqui de graça para você. Então aproveita o conteúdo, porque é um conteúdo exclusivo aqui no nosso canal. Certinho? E aí exatamente a mesma coisa. Ó. Aqui em circuitos gerais, nós vamos estudar sem fontes e com fontes da mesma forma. Com a diferença que aqui você vai ter que deduzir a equação diferencial. Não vai ter jeito, não tem como fugir desse probleminha. E mais uma vez, né? Claro, depois que você deduziu a equação diferencial, aí você aplica o conceito da resposta completa, que é a soma da resposta natural mais a resposta forçada, e matou o problema. Vocês vão ver que é bem complicado resolver isso. Pessoal, só como uma questão de introdução, para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, bem rapidinho, a gente já está encerrando a nossa videoaula, é uma aula de introdução mesmo. Estão aqui os 2 circuitos clássicos que eu estou mostrando para vocês. Ó. Circuito da esquerda aí, próprio nome está dizendo, ó, circuito série, óbvio, os 3 elementos em série, sem fontes, estou considerando sem fontes, tanto da esquerda quanto da direita você não está vendo fonte aí alimentando o circuito. E o circuito da direita aqui, ó, o circuito paralelo, RLC série e RLC paralelo. E aqui é uma observação bem importante. No circuito da esquerda, que é o circuito série, a nossa variável de interesse aqui, ó, é a corrente que está passando pelos elementos, aqui os 3 elementos. E aí a gente já pode até colocar um IL de T. Por que um IL de T, pessoal? Simples, porque se você olhar essencialmente, é a corrente que está passando pelo indutor. Lembra que o indutor está relacionado com corrente, o capacitor está relacionado com tensão? Pois é, então no circuito série, meio que sem saber nada, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser calcular a corrente que está circulando pelo circuito. É a corrente que está passando pelos 3 elementos aí do circuito e também a corrente no indutor. Isso aqui tem que ficar bem explícito para você, beleza? Então a nossa variável aqui no circuito série vai ser o IL de T, a corrente que está passando pelo indutor. Em contrapartida, né, por outro lado, no circuito paralelo, dá uma olhada, ó, a nossa incógnita principal aqui vai ser quem? Vai ser a tensão no capacitor. Tá? Aqui, ó, vou colocar aqui para você VC de T, que é, por sinal, a mesma tensão que está caindo no indutor e no resistor. Note que eles estão em paralelo. E é claro, a gente vai atacar, a primeira variável que nós vamos atacar aqui no circuito paralelo é o VC de T, que é a tensão no capacitor. É isso. E aí depois, se o circuito pedir qualquer outra coisa para você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. No circuito série, calcule a tensão que está caindo no capacitor. Não interessa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar a corrente no indutor. Da mesma forma, eu posso olhar lá no circuito paralelo, olho aqui no circuito paralelo e faço assim, ó, peraí, Guilherme, calcula para mim a corrente que está passando aqui pelo resistor. Ó. Não interessa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar a tensão no capacitor. É isso, pessoal. Essa é a ideia. E para a gente fechar aqui o nosso conteúdo da aula de hoje, vamos dar uma olhadinha aqui no tipo de equação diferencial no qual nós vamos ter que resolver, né? O tipo de equação diferencial que vai complicar bastante a nossa vida. Ó. Então vejam só, essa aí é uma equação diferencial. Peraí, deixa eu só ganhar uma página aqui rapidão. Beleza, aí enquadrou legal.
Esse é o tipo clássico da equação diferencial de um circuito elétrico de segunda ordem. Dá uma olhadinha, ó. Aqui aparece uma derivada de segunda ordem, clássico, uma equação diferencial de segunda ordem. Lembra que na equação diferencial de primeira ordem tinha lá uma derivada de primeira ordem? Era a maior derivada que tinha? Pois é, equação de segunda ordem, agora a maior derivada é uma derivada segunda. Tá lá, ó, d2x dt2. E aqui x subentende, né, vai ser uma tensão ou uma corrente, a variável ali é a grandeza, a expressão temporal da grandeza que está me interessando, né, uma tensão ou uma corrente. E aqui, pessoal, tem uma observação bem legal, porque vocês vão ver nos exercícios, na parte teórica também, eu sempre vou querer deixar a equação diferencial nesse formato aqui, ó. Então eu tenho lá, o lado esquerdo da minha equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, vocês estão vendo aqui, já já a gente comenta sobre os termos, e o lado direito, tá aqui, ó, o lado direito é uma grandeza Q. E esse Q aqui, eu já vou colocar aqui para você, é praticamente a mesma ideia do Q que apareceu lá na equação diferencial de primeira ordem do circuito elétrico de primeira ordem. Esse Q depende da fonte que está alimentando o circuito. Eu vou colocar aqui e você escreve aí a fonte que é a função forçante do circuito, a fonte que está alimentando o circuito. E é óbvio, se o circuito é um circuito sem fontes, Q é igual a zero. Então, a equação diferencial ela é igualada a zero e o circuito só tem resposta natural. Nós vimos também, segue a mesma linha dos circuitos de primeira ordem. Perfeito. Agora vamos fazer alguns comentários interessantes com relação ao lado direito da minha equação diferencial. Eu sempre vou querer deixar o lado direito da seguinte forma. Ó. O termo da derivada ali, ó, da derivada segunda, perdão, que é a derivada de maior ordem, eu sempre vou querer colocar um coeficiente unitário aqui, ó. Então é 1 vezes d2x dt2. Vocês estão vendo aí, ó, 1 vezes d2x dt2. Quando eu fizer isso, automaticamente o termo que multiplica a derivada primeira aqui, ó, a derivada de primeira ordem, vai ser esse 2α para todo circuito. Não importa se é um circuito elétrico série, paralelo ou um circuito geral aqui RLC. Não importa. Vai aparecer aqui, multiplicando a derivada primeira, esse termo alfa. Tá vendo aí que na realidade aqui aparece 2 vezes alfa. Mas aqui o meu interesse é olhar esse alfa. Ó. Esse alfa, ele é chamado de coeficiente. Eu vou escrever aqui, ó, e você anota aí no seu caderno. Eu vou colocar coeficiente de amortecimento. Vou colocar assim, ó. Então tá lá. Coeficiente de amortecimento. Tá aqui, pessoal. Coeficiente de amortecimento. Esse coeficiente, ele é bem famoso e é claro que nós vamos estudar ele nos detalhes, beleza? E aqui o termo, quando você fizer exatamente a mesma coisa, né, deixando aí a derivada de segunda ordem, perdão, com o coeficiente unitário, aqui multiplicando a função, olha só, a função aqui x, tá vendo aí, ó, a função é x, não é a derivada da função, é a própria função, vai aparecer um ômega zero ao quadrado. Esse ômega zero aqui é famosíssimo, a gente costuma estudar isso aqui em circuitos elétricos 2, quando está estudando filtros, ressonância e tudo mais. Esse ômega zero, aqui está aparecendo o ômega zero ao quadrado, só para deixar bem claro para você. Esse ômega zero é o que a gente chama de frequência natural não amortecida. Então ela está ligada aí, logicamente, com a ressonância, né? Quando a fonte, isso aí nós vamos ver lá em Circuitos 2. Se você acessar a playlist lá de Circuitos 2, já tem esse conteúdo lá. Você pode acessar e você vai estudar o que a gente chama de ressonância. Essa frequência aqui, ela é chamada de frequência natural, vou colocar aqui, eu vou escrever, eu acho que vale super a pena, e você vai anotando aí, ó. Frequência natural não amortecida, vou colocar assim, ó, não amortecida. Sou um pouquinho lento para escrever aí, pessoal, mas acho que dá para entender, né? Tá lá, amortecida. Frequência natural não amortecida. E é aqui que entra o estudo da ressonância, que nós vamos ver lá em Circuitos 2. Por quê? Quando você liga uma fonte que alimenta o circuito e a fonte está numa frequência que é exatamente a mesma frequência da frequência natural não amortecida do circuito, acontece um fenômeno que é um fenômeno muito interessante, que é chamado de ressonância. Às vezes ele é útil nos circuitos elétricos e às vezes ele não é útil, tá? E nós vamos ver isso lá em Circuitos 2. Então tá aí, pessoal, esse é o modelo da equação diferencial, né, que trabalha aí com o circuito elétrico de segunda ordem, e a partir da aula que vem a gente já vai começar estudando esses conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero aí de verdade que você tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, mais uma vez, só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.